Qual é a função do encarregado pelo tratamento de dados pessoais na Lei Geral de Proteção de Dados? Muitas pessoas confundem as atribuições do encarregado pelo tratamento de dados no Brasil com o DPO, que é o Data Protection Officer, lá na lei europeia. São completamente diferentes as atribuições desses dois personagens das leis e as leis são completamente diferentes. Então, o primeiro ponto que você tem que aprender é que nada, absolutamente nada da lei europeia se aplica no Brasil. São leis completamente diferentes. E, obviamente, pela soberania do Brasil, nada de fora, nenhuma lei de fora se aplica aqui, com exceção de tratados internacionais do Brasil sendo signatário deles. Alguns que o Brasil não assinou também não valem por aqui. Então entenda, leis estrangeiras não se aplicam no Brasil, assim como o tal do GDPR, que o pessoal chama de GDPR, também não se aplica no Brasil. E o nome correto dessa lei é Regulamento Geral de Proteção de Dados, RGPD, e não GDPR, como o pessoal fala por aí. Mas vamos lá, por que essa lei não se aplica aqui? Por causa da soberania, como eu já expliquei. Então, o que se aplica aqui no Brasil em termos de proteção de dados, Silvia? Tudo que estiver na legislação brasileira. E a legislação brasileira é a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709 de 2018, que entrou em vigor dia 18 de setembro de 2020. Simples assim. E muitas pessoas ensinam errado, compartilham informações erradas e trazem para a atribuição do encarregado mais coisas do que ele tem de obrigação legal. A Lei Geral de Proteção de Dados só fala sobre o encarregado de proteção de dados em um único artigo, que é o artigo 41. Ele faz menção do conceito do encarregado no artigo 5º, porque o artigo 5º é considerado o glossário da LGPD, todos os conceitos e naturezas jurídicas estão lá, mas as atribuições apenas no artigo 41. Então, primeira coisa que você precisa saber, para ser encarregado pelo tratamento de dados pessoais no Brasil, não precisa de nenhum tipo de formação. Ou seja, você não precisa ter curso superior. Apenas com ensino médio e com técnicas, ou seja, com conhecimento técnico, você já pode ser o encarregado pelo tratamento de dados pessoais no Brasil. Esse é o primeiro ponto. E quais são as atribuições do encarregado, Silvia? Antes de eu te contar, eu sou Silvia Brunelli e neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. Como eu falei para vocês, apenas o artigo 41 que fala sobre as atribuições do encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Então, primeiro, é mentira, é mito, não é verdade que o encarregado pelo tratamento de dados pessoais no Brasil, ele manda na empresa mais do que o presidente, mais do que o dono. Isso é coisa da lei europeia, isso não se aplica no Brasil. Temos inveja dos amiguinhos europeus? Temos, mas isso se aplica no Brasil? Não. No Brasil não existe nada que diga que as decisões sobre proteção e tratamento de dados pessoais sempre são a última palavra do encarregado. E isso não existe no Brasil. Muito bem. Outro mito. Ah, não, o encarregado pelo tratamento de dados pessoais não pode ser demitido. Quando ele está cumprindo a função dele, ele está com o emprego garantido, ele está com o contrato garantido. Também não é verdade. Isto também é coisa da lei europeia. Também temos inveja deles? Temos, mas aqui no Brasil nada disso se aplica. Aqui no Brasil, lembra, só se aplica a lei brasileira, a Lei Geral de Proteção de Dados, e nela não se fala nada sobre isso. Em breve nós teremos uma regulamentação sobre as atribuições do encarregado pelo tratamento de dados pessoais no Brasil, mas na minuta que foi apresentada pela autoridade nacional, também não se mencionou nada disso, nem sobre formação e nem sobre esses benefícios que os nossos colegas europeus têm e que nós continuaremos não tendo. Vamos responder a pergunta do colega, então, quais são as atribuições ou as funções do encarregado pelo tratamento de dados pessoais no Brasil? Basicamente, é comunicar-se. Como assim comunicar-se? Se você não é um bom comunicador, você não vai conseguir exercer essa função no Brasil.
Primeiro, se comunicar com o titular. Quem é o titular, Silvia? É o dono do dado, de acordo com o artigo 17 da Lei Geral de Proteção de Dados. Os dados não pertencem às empresas, os dados pessoais pertencem a cada um de nós, que somos pessoas naturais, que detemos a titularidade desse dado. Então, o seu dado pessoal é seu, o meu dado pessoal é meu, não são das empresas e elas não podem fazer nada sem nos comunicar. Elas não precisam do nosso consentimento, elas não precisam da nossa autorização, salvo no tratamento de dados de crianças menores de 12 anos. Fora isso, não precisa de consentimento para nada, mas elas são obrigadas a nos informar tudo, nos mínimos detalhes, o que é feito com os nossos dados. Afinal de contas, os dados são nossos mesmo. Muito bem, vamos lá. Então, se comunicar com esse titular. Então, quando o titular exerce o direito dele, que está no artigo 9º e no artigo 18º, ele tem que responder e adotar providências. E de acordo com a recomendação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e também o que consta na Lei Geral de Proteção de Dados, a resposta simples é imediata e a resposta completa, ela deve ser dada ao titular no prazo de até 15 dias. E esses 15 dias são contados em dias úteis. Então, é bastante tempo quando você faz uma solicitação. Silvia, como que eu sei quais as informações eu posso pedir para essa empresa? Você pode pedir tudo o que está escrito no artigo 18 da Lei Geral de Proteção de Dados, que são os direitos dos titulares ali, mediante requerimento expresso, ou seja, você tem que fazer um requerimento para conseguir as informações às quais você tem direito. Então, a primeira atribuição do encarregado é se comunicar com esse titular, aceitar reclamações ou solicitações mediante requerimento e adotar providências. Segundo, se comunicar com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Sim, a Autoridade Nacional, quando for fazer uma fiscalização ativa ou quando recebeu alguma denúncia e precisa avisar aquela empresa que houve uma denúncia, ela vai se comunicar através do canal disponibilizado e falar diretamente com o encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Caso essa empresa ainda não esteja adequada ou não tenha nomeado um encarregado, aí, de acordo com a resolução número 4, ela vai buscar outras formas de se comunicar com essa empresa, mas prioritariamente a comunicação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados com todos os controladores será feito através do encarregado pelo tratamento de dados pessoais, que também tem essa atribuição de receber essa comunicação e adotar as providências cabíveis. Número 3, dar treinamento sobre as boas práticas em relação à proteção de dados, tratamento de dados pessoais, tanto para os empregados quanto para os contratados daquela empresa. Sim, até mesmo os prestadores de serviço precisarão passar pelo treinamento que nós chamamos de conscientização, para que eles saibam como é que devem ser tratados os dados pessoais a partir da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados. E por último, e não menos importante, a lei deixou um artigo em aberto, onde o que tiver no seu contrato de trabalho ou no seu contrato de prestação de serviço que seja exigência daquele controlador que te contratou, você também deve fazer essas atribuições. E aí pode ser a própria adequação em si, pode ser relatórios, pode ser análise de risco, o que tiver no contrato. A lei deixou bem aberto e é aí que você precisa tomar cuidado quando você for precificar o teu trabalho para você não trabalhar mais e receber menos. Esse conteúdo fez sentido para você? Então, antes de ir embora, aperte seu like.